Olha, queria que você agora viesse comigo nessa história aqui. É rápida, mas eu preciso te contar. O estudante de direito Felipe Lecheta provocou o acidente que matou um pai de família e deixou o filho dele gravemente ferido. Será julgado daqui a pouco, 4 anos depois da tragédia. O Felipe, minha gente, Felipe dirigia bêbado. Aquela receita da tragédia. Felipe dirigia bêbado e acertou em um carro onde estavam o Hamilton Kozlowski, de 36 anos, e o filho dele, o Eric Kozlowski, no acostamento da BR-116 em Mandirituba. O pai morreu na hora. O filho ficou 5 dias em coma, mas sobreviveu. A nossa equipe de reportagem voltou ao local do acidente para conversar com a família da vítima e saber da expectativa deles para esse julgamento que começa logo mais. Depois de 4 anos, o Eric voltou ao local exato onde ele renasceu. É exatamente isso. Ele chegou a ficar 5 dias em coma depois de um acidente gravíssimo. Nessa foto, o estado que ficou o carro em que ele estava, completamente destruído. O Eric chegou a ser arremessado do veículo. Do dia do acidente mesmo, desde ter acordado, não lembro nada. Então, o que aconteceu foi que eu dormi e acordei no hospital. Mas o pai do Eric não teve a mesma sorte. Hamilton Eldio Kozlowski, de 36 anos, morreu na hora. No dia 26 de agosto de 2017, o Eric e o pai estavam saindo de casa. Era um sábado de manhã. A casa deles fica a cerca de 300 metros do acesso aqui da BR-116 em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. O Eric era menor de idade. O pai dele estava dirigindo. Eles tinham um lava-cara em Mandirituba e estavam indo para o trabalho. O pai do Eric estava aqui no acostamento, esperando um momento de poder acessar a rodovia. Quando ele esperou passar um caminhão, que era do Exército, e um outro caminhão de carga, ele ia acessar a BR. Só que nesse momento, pelo acostamento, vi um outro motorista que estava em uma caminhonete, um jovem de 23 anos. Foi exatamente nesse ponto aqui que esse motorista atingiu o carro em que estava o Eric e o pai. O carro do pai do Eric ficou completamente destruído. E a caminhonete ainda bateu 2 vezes na parte central da rodovia antes do motorista fugir. Esse motorista não prestou socorro e foi um irmão do pai do Eric, ou seja, foi o tio do Eric e padrinho dele, que acabou vendo tudo o que estava acontecendo aqui. E quando voltou para ver quem é que tinha sofrido o acidente, ficou sabendo que o irmão dele estava morto e o sobrinho estava em estado grave. Foi ele também que indicou aos policiais onde morava o motorista que causou tudo isso. Eu passei e vi o acidente ali, eu falei, nossa, que complicado, né? De manhã cedo já um acidente, né? Eu não conhecia os corpos, né? Que tava tudo no chão ali, não conseguia molhar bem. E eu, quando eu cheguei ali, deu questão de 3 minutos, já me ligaram que era meu irmão, né? Eu voltei correndo pra cá, né? Quando eu cheguei aqui no lugar, né? Deu já a primeira coisa, já vi que tava dentro da ambulância, não tinha o que fazer. Fui, né, ver quem que era o responsável, né? Daí eu fui, a caminhonete tava bem longe de onde que foi o acidente do carro. Quando eu cheguei na caminhonete, tinha 2 moças vindo. E eu falei, essa caminhonete é de fulano, né? Eu falei, então eu vou atrás desse cara. Interesse vivo ou morto, eu vou achar esse cara. O causador do acidente é Felipe Gustavo Lecheta. Na época, ele tinha 23 anos. Na noite anterior ao acidente, ele tinha ido a uma balada. O que prova isso são as pulseiras do local que ele frequentou e que estavam dentro do carro dele. Segundo esse boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, ele confessou aos policiais que havia saído e ingerido bebidas alcoólicas naquela noite. E quando voltava para casa, teria dormido ao volante quando provocou o acidente. Felipe se negou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante. Quando foi interrogado na delegacia, Felipe ficou em silêncio. A família do rapaz é bem conhecida em Mandirituba, com várias empresas e até com certa influência na cidade. Tanta influência que, na época, empresários e até políticos ligaram para o delegado pedindo que o jovem fosse liberado da prisão. O que me surpreende é que pessoas da sociedade local, pessoas, né, autoridades,
Me ligo pedindo para arbitrar a fiança. Mas enquanto a família enterrava o Hamilton e o Eric continuava em coma no hospital, a justiça arbitrou fiança de 10 salários mínimos e Felipe Lecheta foi solto. O causador do acidente nunca apareceu para dar um parecer. Apenas o pai dele veio falar comigo, assim, mas já tentei entrar em contato com ele, não minto, eu já tentei entrar em contato com ele, mas ele nunca obtive retorno da parte dele. Depois de 4 anos, Felipe Lecheta vai ser julgado pelo crime que cometeu. Ele foi denunciado por embriaguez ao volante, homicídio culposo e lesão corporal culposa. O que a família do Hamilton espera é que, pelo menos, ele seja julgado de forma adequada, sem a mesma tentativa de interferência de quando ele foi preso. Eu sei que a justiça do homem hoje ela é muito falha, né? Mas a gente acredita ainda na justiça e na justiça divina, né? Porque ele acabou com a nossa família. A minha mãe hoje, ela não vive. A minha mãe, ela é todo dia, ela não vive mais, ela chora, ela lembra dele. E que ele tome um pouco de consciência, porque ele não teve nem um pouco de atenção pelo próximo, pelo um pouco de consideração, porque é o que qualquer homem faria, né? No lugar dele, se fosse um homem, ele teria voltado atrás para dar um parecer, mas 4 anos ele nunca deu uma resposta. Mas essa resposta pode começar a ser dada hoje, doutora Márcia. Essa resposta pode começar a ser dada hoje, nesse julgamento. E o que se espera, o que a gente espera, é que a justiça realmente seja feita, até mesmo para que isso sirva de exemplo para as pessoas. Porque aqui a gente traz no programa situações e toda semana, passou o final de semana, chega na segunda-feira, vai chegando no final... Gente do céu! A tal da receita da tragédia que causa destruição a inúmeras famílias no nosso país, na nossa cidade, na região metropolitana. Inúmeras famílias destruídas por causa dessa receita da tragédia, que é a combinação do álcool bebida, né, que acaba causando acidente, matando e tirando vida de pessoas. E aí, doutora Márcia, a gente tem esse julgamento hoje. Nesse momento, o veículo vira uma arma, né? Em razão disso, é que ele está sendo julgado por um homicídio doloso, além da embriaguez e a lesão corporal. O tribunal do júri deve decidir de uma forma relativamente rápida. É muito provável que hoje mesmo eles já encerrem as oitivas, os depoimentos, já encerrem as partes falando, enfim, e que o julgamento ainda saia no dia de hoje já. Isso é bem provável, isso... Pela quantidade de provas e de testemunhas a serem ouvidas. Seria um julgamento rápido até, não, doutora? Sim, nós temos um único réu, né? Então, quando nós temos um único réu, e é uma situação em que a perícia vai falar mais alto, né? A perícia vai demonstrar o que realmente aconteceu e, nesse momento, então, os depoimentos, eles ficam mais exíguos, menores, né? Então, nesse caso, a gente deve ter um julgamento que termine no dia de hoje. Pela sua experiência, doutora Márcia, por tudo que a senhora viveu e vive com a gente aqui no jornalismo, inclusive, vendo, acompanhando todos os dramas das famílias, os julgamentos e os problemas que o trânsito acaba causando, principalmente quando as pessoas irresponsavelmente gerem bebida alcoólica e saem dirigindo. O que a senhora acha que pode acontecer? Uma possível pena? Isso deve ficar preso? O que a senhora imagina? Sim, numa condenação, né, o júri entendendo que quem decide são os jurados, né, numa condenação, ele deve pegar em volta de uns 15 anos, sim, Jason. Aliás, até porque nesse tipo de acidente é preciso se dar o exemplo, né, doutora Márcia? Porque tem que cessar essa violência no trânsito e essa irresponsabilidade que existe no nosso trânsito, infelizmente. É que o carro para de ser um veículo para condução de um lado para o outro, né? Ou seja, de locomoção das pessoas, e passa a ser uma arma, né? Assim que tem se entendido nos julgamentos ultimamente.